e vamos começar a nossa live aula de hoje falando o seguinte: por acaso você está com uma ideia maravilhosa de começar a viver de confeitaria? Porque se você está no lugar certo também. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Nesse ano a gente teve Antônio está pela primeira vez. Bem-vindo, então, que aproveite a nossa live e todo o restante da nossa temporada de mini bolo. Olha, esse ano a gente teve vários surgimentos de negócios na confeitaria. Eu tô também aí vendo muita a mulherada investindo todo o seu afeto em confeccionar doces maravilhosos. E eu quero falar vamos falar especialmente de mini bolo. Olha, dá para ver ali atrás, ó, ali atrás já tem um tanto, encomenda para amanhã já. E vocês sabem que a gente está assim, que eu estou sempre aqui fazendo conteúdo, fazendo produção, enfim, isso tudo para que todas vocês possam ter conhecimento atualizado sobre mini bolo, sobre as técnicas, sobre receitas, sobre ideia, embalagem, venda, texto de venda, enfim, mil coisas, né? Por quê? Porque o importante é a gente compartilhar essa informação e fazer com que vocês entendam que é possível sim fazer um negócio de confeitaria, especialmente de mini bolo da cozinha de casa, faturando a renda extra que você quer, ou em determinado momento essa renda extra deixa de ser extra e vira sua principal. Li um depoimento sobre isso ontem, tá? Então vamos entender, para que você precisa saber de mim qual é o caminho certo para você começar com mini bolos. Simplesmente para você não cometer o erro que muita gente comete na confeitaria de começar com algo mirabolante e de repente ficar super frustrado. Então, você já sai daqui com o caminho das pedras. É por isso que a gente vai ter uma série de 10 aulas essa semana e depois passa para a semana do mini bolo lucrativo, que é para você completar esse processo de conhecer o produto, conhecer a ideia, identificar que você consegue fazer isso, né? E praticar. Bem, a partir do momento que você tem essa ideia de que eu tô aqui para te ajudar, a gente passa para o seguinte: mas Marcela, mini bolo não é só para quem já trabalha com bolo? Olha, minha gente, vamos tirar essa ideia da cabeça, porque eu já vi muitas pessoas que nunca nem tinham feito um bolo na vida começarem já com o mini bolo. Por que que isso é legal? Por que que eu gosto sempre de trazer essa informação e tirar esse medo das pessoas de que eu nunca fiz um bolo, não vou acertar. Gente, saber fazer bolo pode ser uma grande ajuda para você começar um negócio na confeitaria. Mas se você não sabe, por que que você acha que não consegue executar uma receita? Oi, boa noite, Cleia! Tudo bom? Bem-vinda! A gente consegue fazer? Sim. Não precisa, eu não tô falando de dom, de mão, eu tô falando de você querer fazer, tá? Que é outra história, é o mais importante que a gente sempre vem falando por aqui. Quando você começa na confeitaria, e falando especialmente dessa tendência, porque é uma tendência, a gente está vendo o mercado se transformar, a gente está vendo as pessoas se reunirem menos, né? São menores grupos. E o doce não fica de fora das reuniões que ainda acontecem, mesmo que sejam pequenas. E se a reunião é pequena, a comida também vai diminuindo, né? Vale salientar isso daí. A comida vai diminuindo e o mini bolo chegou para quê? O mini bolo chegou para dar aquele prazer direcionado, individualizado, dar ao cliente aquela experiência dele ter um bolo feito só para ele. Tudo bem, ele em 2 mordidas vai ter o maior prazer da vida dele, né? Comendo um bolo maravilhoso. Mas é feito para ele. E outra, se o cliente quiser, por exemplo, você tem uma cartela aí de 5 sabores diferentes, se o cliente quiser experimentar os 5 sabores diferentes da sua cartela, do seu cardápio, ele vai experimentar. Por quê? Porque o mini bolo dá essa possibilidade. O mini bolo, hoje em dia, ele tem a mesma durabilidade de um bolo maior, né? Mesmo sendo pequeno, ele tem a mesma durabilidade. Então, ele pode comprar, o cliente pode comprar uma quantidade maior, comer hoje, comer amanhã. Enfim, cada dia um sabor diferente e você vai marcando presença ali no cotidiano. Isso é muito legal.
Outra coisa também, a gente tem visto hoje, Dia das Crianças no Brasil, né? Isso aí, não ia esquecendo, que o dia tá acabando para mim, eu já ia esquecendo. Dia das Crianças no Brasil, e eu vi muitos kits saindo, minhas alunas mandando kits com mini bolo para criançada experimentar nos sabores favoritos que a gente já sabe. A criançada é fanática por chocolate, então teve mini bolo de chocolate, teve mini bolo de limão. Tudo isso, por quê? Porque a gente está no momento desse produto. A gente está meio que, eu posso falar para vocês, até arriscar isso, que a gente está na crista da onda. E como é que você pega essa ideia e transforma num negócio para você, né? Por exemplo, existem coisas básicas que a gente precisa saber para investir numa nova ideia, para começar um negócio na confeitaria. Especialmente no lugar que a gente está, né? Vamos pensar aí, você vai começar da cozinha da sua casa. E aí, onde é que você mora? Qual é o estado? Qual é a cidade? Enfim, procura saber o que as pessoas estão vendendo. Porque eu vou dizer a vocês 2 casos aqui, bem rapidinho, de 2 alunas minhas. Uma, Yasmin Patos, Paraíba. Começou a vender mini bolo, por quê? Porque além dela gostar muito de confeitaria, ela estava deixando uma carreira na psicologia, queria fazer algo que ela realmente gostava, ela já tinha identificado essa paixão dela por confeitaria tempos antes, né? Oi, tudo bom? Sabor da vovó. E começou com mini bolo porque ninguém vendia na cidade dela. Então, olha só, você quando começa um novo negócio, você tem que saber quem é a sua concorrência, o que a sua concorrência vende, como ela vende, para quem é importantíssimo. Anota isso daí, você tem que saber para quem a sua concorrência vende e como é que ela vende. Por quê? Porque é assim que a gente tem uma ideia e faz dela um sucesso. Tá? Você não pode pegar simplesmente copiar uma ideia de alguém e achar que só porque você copiou vai ser o grande sucesso da sua vida. Não é por aí, tá? Você tem que dedicar o seu tempo, dedicar a sua vontade de fazer aquilo ali dar certo. Oi, Mara, boa noite. Obrigada pela presença, amor. Então, Yasmin começou lá em Patos, na Paraíba, já tá fazendo. Ela fez uma venda, assim, ela postou uma foto, em 2 minutos ela fez a venda. Isso é muito legal. Esse é um resultado maravilhoso dentro do que a gente espera desse negócio de mini bolos, dentro do que a gente vê acontecer nas primeiras semanas em que você começa. Então é muito bom, né? É muito positivo isso. O segundo caso que eu tenho para contar para vocês é de Flavinha, que está em São Paulo, interior de São Paulo. E agora, para a pessoa lembrar o nome da cidade, não me lembro. Olha que tanto coração lindo, gente. Obrigada, obrigadíssima. Não me lembro agora o nome da cidade. Flavinha, se você estiver aí, por favor, você me conta, tá? Flavinha começou também com mini bolo. Mas é o seguinte, Flávia tem uma loja, né, de utensílios de casa e dentro dessa loja ela viu a oportunidade de gerar uma segunda renda, né? E viu a ideia do mini bolo, começou a estudar, enfim, pegou as ideias todas, a gente está sempre conversando. Eu fiz mini bolo com ela online, assim, numa chamada de vídeo, uma vez praticamente. Então a gente começou de forma, de tudo, para ela começar. Começou, fez as primeiras encomendas, conseguiu colocar num lugar para vender e agora segue com encomendas particulares. Por enquanto é a segunda renda, né? É a extra para complementar o que já existe. Mas tem N situações, gente. Olha, teve gente que já começou porque está desempregada, tem gente que tem já uma idade mais avançada, está fora do mercado de trabalho há muito tempo e quer resgatar o seu papel no mercado de trabalho, a sua participação na renda familiar dessa maneira, né? Então, são muitos motivos, muitas oportunidades. A partir daí que você escolhe uma ideia, uma linha de trabalho que você vai se dedicar a fazer mini bolos, o que você precisa fazer na jornada ali para a coisa dar certo.
Bem, primeiro de tudo, precisa fazer o seu dia a dia ser organizado. Você vai trabalhar dentro do seu espaço, dentro de casa, você vai fazer a sua rotina de trabalho, você vai ter a família ali perto, que isso é um ponto muito positivo, mas que se você perde o controle, vai virar uma coisa meio desorganizada, né? Então tem que manter isso bem legal. Eu já tive aqui algumas alunas que conversaram com a gente assim numa live e falaram justamente isso. Trabalhar em casa é maravilhoso, Marcela, mas tem hora que se a família fica muito ali perto, a gente fica meio desorganizada, a coisa começa a bagunçar. Então tem que controlar isso também. É bom fazer um horáriozinho, horário noturno normalmente. Aí você vai dizer para mim, mas Marcela, eu trabalho o dia inteiro, vou trabalhar de noite? Tudo bem, então trabalha sábado e domingo. Se você não trabalha fora no sábado e domingo, trabalha na sua casa no sábado e domingo. O importante é você criar uma rotina, fazer com que esta renda extra entre na sua vida de maneira que você esteja comprometida com ela e que ela vai aumentar, né? Durante todo esse processo que você começa a se organizar, você tem que reconhecer quais são as suas necessidades, quais são as prioridades. Gente, eu já falei isso em outras vezes, outras conversas e recebo sempre perguntinha a respeito disso. Mas, Marcela, eu vou vender só um tipo de produto? Será que isso dá certo? Olha, Marcela está aqui para dizer a você que sim, sabe por quê? Porque quando eu falo de bolo, de mini bolo especialmente, de massa, eu tô falando de uma coisa que começa com uma base. E a partir da base, você vai criar muitas outras coisas. A base é o início de tudo. E outra coisa, minha gente, uma base fácil de fazer, com poucos ingredientes, que você não passa horas na cozinha, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, aí eu vou trabalhar fazendo qualquer tipo de comida, tá? Seja doce ou salgado. Dentro de casa eu vou passar horas na cozinha. Gente, você só passa horas na cozinha se você quiser. Se você escolher, de repente, algo que é muito complexo, se você escolher, de repente, algo que, enfim, leva um tempo eterno. Mas olha, eu faço uma massa de bolo e ponho para assar e tiro do forno num tempo de tempo forno, tal, 15, 30, 35 minutos eu tenho uma encomenda pronta. Quentinha. Você já pensou, né? Você pode... E olha, isso no forno convencional, porque se eu quiser fazer a minha mesma receita no micro-ondas, já 15 minutos está despachadíssima. Então, para você começar com o mini bolo, é a oportunidade que você tem de fazer algo que é prático, que te deixa pouco tempo na cozinha e que, acima de tudo, vai ser bem rentável. Por quê? Porque o custo é baixo. Quando eu falo em negócios que dão certo na área de confeitaria, e a massa é maravilhosa, né, Cléia? Nossa Senhora, esse fim de semana, os meus clientes daqui de Coimbra, no final da festa, enfim, da ocasião que eles estavam lá comendo o mini bolo, a aniversariante me ligou, Marcela, que maravilha, você quer agradecer? Eu fiquei super feliz, né? Porque aqui o hábito de comer bolos é um hábito que é meio assim, tá atrás do hábito de comer doce de ovos, né? Então eu tô competindo com doce de ovos, com doce de ovos portugueses. Então, né, a pessoa manda uma caixa de mini bolo pra festa, fica lá na ansiedade do feedback, mas foi ótimo, eu fiquei super feliz, né? E eu nem mandei aquele mini bolo de sabor doce de ovos que a gente fez outro dia, não. Mandei um mini bolo clássico, amanteigado, fiz uma cobertura diferentezinha, tô até ainda ali com uma réplica, já uma segunda leva que eu fiz muito parecido também. Então, a gente tem que... Deixa eu só mudar aqui uma coisa, gente. Pronto. Ai... A gente tem que ver que as possibilidades existem. O que a gente precisa trabalhar é como a gente vai executar. E se você nunca fez nenhuma programação de montar um negócio na sua casa, eu vou te falar, não é complexo. Vamos lá, vamos fazer um passo a passo aqui rapidinho? Vamos, para ver se eu já te ajudo, começo a te ajudar hoje nessa primeira aula aí da nossa temporada de mini bolo? Passo número 1, né? Veja a área que você
mas acha interessante. Vamos lá, você gosta de mini bolo? Parabéns, Marcela pode te ajudar mais ainda. Então, você gosta de mini bolos? Vamos começar com essa ideia. A partir daqui, você tem que entender que qual é no espaço onde eu tô, onde eu quero atuar, qual é o meu público? A gente já falou sobre isso um pouquinho, né? Se perguntar aí quem é que vai comprar ou para quem eu quero vender. Eu tenho escola perto, eu tenho trabalho, eu tenho hospital perto, eu tenho comércio. O que eu tenho perto de mim que eu posso fazer a minha clientela? Segundo, como é que eu vou fazer para comunicar às pessoas que eu vou vender este produto, que eu vou começar a vender mini bolo? Gente, vamos combinar que bolo é uma coisa assim, eu não conheço ninguém, mas de verdade, eu não conheço uma santa pessoa que não goste de bolo. Vocês conhecem? Vocês conhecem, por favor, me digam aí, tá? Se não conhece, compartilha aí a live, que de repente chega alguém que não gosta de bolo e já escreve aqui pra mim, Marcela, não gosta de bolo, não. Se você acabou de conhecer uma pessoa agora. Gente, eu não conheço uma santa pessoa que não gosta de bolo. Então, apesar de já existir muita gente vendendo vários tipos de bolo no mercado, você tem que entender o seguinte: mini bolo é outra coisa. E quem já me acompanha há muito tempo vai saber que mini bolo não é bolinho, tá, minha gente? Mini bolo não é bolinho, são coisas diferentes. Então, você põe na sua cabeça isso. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a primeira coisa é a gente identificar o nosso produto como algo diferente. É a gente ressaltar que ele está muito distante do que já se vê no mercado. Agora, é muito distante como, Marcela? É no formato, é na possibilidade de variação de sabores, é na personalização do seu produto. Tudo isso faz ser ainda mais atrativo o bolo que a pessoa já gosta de comer. Só que ela está numa outra versão, a gente está trazendo uma outra versão. Então, vamos lá. Então, mais atrativo, versatilidade, possibilidade de criação de sabor. Outra coisa, para você fazer uma encomenda, às vezes quem trabalha com docinho, né? Docinho salgado, você faz a encomenda do cento, né? E aí você ganha no cento. Nos mini bolos, você não precisa fazer encomenda do cento. Se fizer, melhor, maravilha. Mas se não, qualquer encomenda que você atender tem uma margem de lucro para você muito boa. E como a gente já falou outro dia sobre lucro, eu vou só repetir uma frasezinha, que é o seguinte: quando você trabalha em casa, quando você está fazendo o seu próprio negócio, o lucro, ele é totalmente visível, controlado e programado, certo? Então você vê o lucro, você usa o lucro, isso tudo é importante para a gente começar um negócio e entender que ele vai dar certo a partir das nossas posturas, né? Minha net está caindo. Ô, Ana Gilda! Pergunta importante, amor. Seguinte, para começar, quantas formas eu preciso? Eu indico a vocês pelo menos 24 forminhas iguais. Por que eu estou dizendo 24 forminhas iguais? Porque lá na semana do mini bolo lucrativo, você vai ver as quantidades que eu trabalho, e essas quantidades já são padrão para 24 unidades, tá? E aí, 24 unidades também é aquele esquema. Marcela, você tem 24 formas, então faz tudo de uma vez. Pode, mas é lógico que se você não tem uma encomenda de 24, tem de 12, sempre que você for negociar essa encomenda, se você não trabalha com massa de bolo, entenda que é melhor você ir repartindo a massa sempre 50%, né? Você tem aí que dê para 24, depois você passa para 12, depois você passa para 6 e pode colocar o mínimo da sua encomenda, 6 unidades se forem sabores iguais, ou vai mudando isso conforme. Como você vai ver também que é possível congelar, a gente vai conversar sobre isso. Existem várias possibilidades de você atender o seu cliente da melhor maneira possível. O tamanho, pois é, a Cleia já está trabalhando, né, Cleia, com mini bolos. O tamanho
do mini bolo para a pessoa comer é fundamental. A gente trabalha com formas entre 5 e 10 centímetros de diâmetro. Por quê? Porque isso é considerado mini bolo. A partir de 10, 10,5, 11, 12, 14 são bolos pequenos e são muito mais aqueles bolos que você também já vai poder fazer montado, em camada, recheada. O mini bolo você consegue rechear? Consegue, mas como é que você consegue isso? Eu particularmente já mostrei aqui, a minha forma ela tem um furinho no meio e por ter esse furinho no meio, quando eu desenformo, ele está preenchido de massa uma parte, o restante eu uso para compor com recheio, né? Então tem isso também. Na criação do seu negócio de mini bolos, o que é também uma das fases iniciais é você definir justamente como é que você vai comunicar isso daí. E a gente tem a facilidade hoje de estar nas redes sociais, né? Você está aqui no meu Instagram, você está aqui no meu YouTube, você pode ver. Você veio do Telegram, que tem lá um monte de conteúdo exclusivo, e você curte lá e vem aqui assistir, maravilha. Você consegue perceber que tem muita informação para aproveitar e você consegue falar do produto, né? Você expõe a ideia de boa. E olha, eu vou te falar, doce é aquela coisa que você nem precisa falar muito para vender, né? Tem um jargão aí na confeitaria que é: eu pagaria pelo seu doce, mas eu vou te falar, tem gente que você nem acaba de dizer nada sobre o seu doce, ela diz: já tô pagando, eu quero mudar o jargão, não é eu pagaria não, eu tô pagando para comer seu doce. E é isso, por quê? Porque o resultado é muito bom. A gente vai fazendo e com o tempo, de tanto ver que vai dando certo, a gente ganha muito mais confiança, a gente faz a venda muito mais facilmente. Quem começa a vender na internet, aliás, já pula aquela fase do tete a tete com o cliente. Se for tímida, já dá uma passada nisso daí. Oi, tudo Docimite? Tudo bom? Zenilda, boa noite, Zenilda. Então, já dá uma passada nessa coisa da timidez e faz a venda com um texto bom, com uma foto muito boa, né? Esses são itens que ajudam a gente a começar a fazer com que um negócio na área de mini bolo seja mais rapidamente rentável, que isso volte pra gente. Obrigada pelos coraçõezinhos, vocês são tão maravilhosos. Olha, gente, quem quiser perguntar, vai perguntando aí, que eu tô conseguindo ler tudo. Aqui, conhece duas. Que duas, Ana Gilda? Duas o quê? Duas formas? É isso que você tá me dizendo? Explica aqui pra mim que eu quero ler, tá? Outra coisa, pra gente aprofundar um pouco essa conversa, tá? Já falamos aí de como começar, quais são os itens que a gente precisa. Madrugando, quase madrugando, Mi, tô chegando lá. Quando é meia-noite eu viro mini bolo e durmo. Então, ó, eu tô aqui, tô de olho aqui. Meia-noite eu vou virar um mini bolo e vou dormir, tá, gente? Mentira. Se o papo estiver bom, a gente vai prolongando até a hora que vocês quiserem com respostinha das perguntas de vocês. Então tá, Ana Gilda, agora que você veio pra cá... Oi, Lipe, meu amor, tudo bom? Outra coisa que a gente precisa falar a respeito de investir nessa ideia de fazer com que a coisa funcione. É muito importante você entender que não são necessários os maiores, os mais modernos, os mais top da galáxia. Eu nem gosto dessa palavra top, né? Quem me conhece sabe. Mas não são necessários equipamentos mirabolantes. Você não fica aí pensando que para começar você tem que ter isso, aquilo, comprar. Não. Você precisa ter o quê? O mínimo necessário. Você tem uma bacia aí na sua casa? Você deve ter, né? Todo mundo tem uma bacia na cozinha de casa, né? Aquela bacia que às vezes é mais velha que a gente.